Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje eu vou comentar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da lei do voto impresso e a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal de considerar procedente essa ação e, portanto, acabar com as nossas esperanças de ter o voto impresso nas eleições de hoje, de 2018. Perdão, nas eleições desse ano. Eu estou, como acredito a maioria dos brasileiros, extremamente decepcionado com esse julgamento. Mas eu quero abordar um assunto que eu ainda não vi ninguém abordar. Estou decepcionado com o Supremo Tribunal Federal? Não, não estou. Por que eu não estou? Porque eu não esperava que viesse nada de bom dele. Não tinha expectativa nenhuma de que o Supremo Tribunal Federal se curvasse aos anseios do povo, ou, veja você, a função do Supremo Tribunal Federal não é se curvar aos anseios da população. A função do Supremo Tribunal Federal é proteger a lei como ela está. A lei e principalmente a Constituição. Então, quer dizer, o que se esperaria do Supremo Tribunal Federal, se ele funcionasse, é que ele garantisse o cumprimento da Constituição. Mas não foi o que ele fez. Eu realmente não esperava algo diferente do Supremo Tribunal Federal. Agora, esperava algo diferente das pessoas que foram lá defender o voto impresso. E eu sou advogado e vou criticar o trabalho de meus colegas advogados. É uma situação um pouco desconfortável um advogado fazer isso, mas um advogado no dia a dia ele faz isso. E normalmente, para quem não está acostumado com a linguagem jurídica, quando o advogado vai criticar o trabalho de outro profissional do direito, ele costuma começar dizendo data venia. Então, data venia, os meus colegas que foram lá fazer a defesa, eu fiquei tão revoltado com o que eu ouvi que eu simplesmente não tive estômago de ouvir tudo. Eu parei no meio. Então eu espero não estar cometendo uma injustiça com alguém que falou no momento em que eu já tinha desistido de ouvir. Espero muito que alguém tenha ido lá para falar o que precisava ser dito, que eu não vi no pequeno período que eu ouvi. Eu ouvi as pessoas levantarem o argumento de que a urna não é segura e de que questões técnicas permitem que isso seja manipulada e que o povo quer o voto impresso e que existe a necessidade de que os votos sejam recontados, etc. e tal. Meus colegas que fizeram esse tipo de defesa, data venia, vocês prestaram um enorme desserviço ao país. Imenso. E seria um enorme desserviço mesmo que vocês tivessem obtido a vitória nessa questão. Eu fico impressionado de eu, que sou advogado, mas que não ganho a vida como advogado e, portanto, tenho muito menos experiência do que os colegas que foram lá. Eu consigo ver certas coisas que, aparentemente, esses colegas que são muito mais experientes do que eu, porque, ao contrário de mim, eles lidam com isso em toda a sua vida profissional, enquanto que eu, para mim, o direito é uma coisa acessória, eu não ganho a vida com direito, eu ganho a vida com engenharia. E, no entanto, eu vejo coisas que eles parecem ter uma dificuldade enorme de ver. Meus colegas, vocês foram para o Supremo defender a posição
e uma posição que eu também defendo, com argumentos políticos. Será que vocês não conseguem entender o mal que vocês fizeram fazendo isso? O Supremo Tribunal Federal está, já há muito tempo, invadindo a competência de outros poderes, inclusive dos poderes políticos, os poderes legislativo e executivo. Várias vezes ele foi acusado disso, eu acusei, e vi alguns dos senhores que fizeram essa loucura dizer a mesma coisa, acusar o Supremo Tribunal Federal de invadir a competência de outros poderes. E, no entanto, vocês pediram ao Supremo Tribunal Federal que decidisse em favor da tese que vocês defendiam, usando argumentos políticos. Vocês não perceberam o que vocês fizeram? Vocês legitimaram a que o STF atuasse como um órgão político. Ora bolas, se vocês levam argumentos políticos para dentro do Supremo Tribunal Federal e pedem que eles decidam da forma como interessa a vocês ou a seus clientes, usando argumentos políticos, ao fazer isso, vocês legitimam que, tanto nessa situação como em qualquer outra, o Supremo Tribunal Federal defenda uma posição A, B ou C, independente de ser favorável ou contrária ao que vocês estão defendendo, usando argumentos políticos. Meu Deus do céu, será que é tão difícil ver isso? O que essa ação coloca? Ela argue a inconstitucionalidade do dispositivo da lei que exige o voto impresso, ou seja, ou por outra, ela argue a inconstitucionalidade de uma eleição feita com voto impresso. Ora, cabia decidir, veja, o argumento, esses de que o voto precisa ser conferido e das questões técnicas da máquina, isso é um argumento para ser usado no Poder Legislativo. Lá no Poder Legislativo é necessário você fazer argumentação em cima disso. No Poder Judiciário, cabe discutir apenas a questão jurídica. Procede ou não procede a alegação de que a eleição com voto impresso é inconstitucional à luz da Constituição de 1988. Veja, estamos falando da Constituição de 88. Esqueçam as outras constituições. Esqueça o que aconteceu para trás. Estamos falando da Constituição de 88. É ou não é inconstitucional, à luz da Constituição de 1988, uma eleição com voto impresso? Porque se não é constitucional, quer dizer, se não é inconstitucional, votar com cédula, votar com voto impresso, é uma decisão política que cabe aos órgãos políticos. Só cabe o Supremo Tribunal Federal se meter nessa questão se houver uma incompatibilidade entre fazer uma eleição com voto impresso, com cédula de papel, e a Constituição. E eu não consigo entender como é que esse não foi o centro do debate, pelo menos na parte que eu vi. Que eu deixar sempre aqui um adendo que eu não vi o debate inteiro, que eu não tive estômago para isso. Tá? A parte que eu vi, eu não vi ninguém debater o que realmente estava em debate, que é o quê? Existe ou não existe incompatibilidade entre a eleição com cédula de papel e a Constituição de 88? Existe ou não existe? E que, se existe, onde está essa incompatibilidade? Aonde que isso daí impacta a Constituição? E há um argumento definitivo que eu não vi ninguém usar. E que, infelizmente, meu Deus do céu, me desculpem meus colegas, desculpem os meus colegas que fizeram isso, mas vocês perderam a chance de fazer história. E em vez de fazer história, vocês alimentaram esse monstro, que é o STF, que invade a competência de outros poderes.
questão é a seguinte: se a eleição com voto impresso é inconstitucional, à luz de da Constituição de 88, eu friso bem isso, então isso significa que todas as pessoas que foram eleitas após a promulgação da Constituição de 1988 e antes da implantação da urna eletrônica em todo o território nacional, porque essa implantação não foi simultânea, tá? Houve um período em que alguns estados votavam com urna eletrônica e outros não. Tá? Então significa que se todo mundo que foi eleito antes de você ter urna eletrônica em todas as sessões, em todo o território nacional, foram ilegítimas. Por quê? Porque foram eleitos em cédula de papel, que, pela tese vitoriosa hoje no Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional. Então, essas pessoas todas que foram eleitas com cédula de papel têm seus mandatos ilegítimos, porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eleição com cédula de papel é inconstitucional. Só que acontece o seguinte: as pessoas que implantaram o voto eletrônico no Brasil foram eleitas com cédula de papel. E, pela tese, agora vitoriosa no Supremo Tribunal Federal, eles são ilegítimos porque foram eleitos numa eleição inconstitucional, porque o Supremo Tribunal Federal diz que, pelo resultado dessa eleição, né, pelo resultado dessa votação, dessa ADIM, ser eleito com voto com cédula de papel é inconstitucional. Então, se a eleição é inconstitucional, quem foi eleito com cédula de papel tem um mandato ilegítimo. Quem foi eleito numa eleição inconstitucional. Ora, a urna eletrônica foi implantada por gente que foi eleita com cédula de papel. Ora, bolas. Então, se é ilegítimo ser eleito com cédula de papel, e essa foi a tese que acabou de ser aprovada no Supremo Tribunal Federal, então a lei que implementou o voto eletrônico no Brasil é inconstitucional por inconstitucionalidade formal. Veja bem, inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque foi implantada por gente que foi eleita em eleições ilegítimas. Se foi eleito com eleições ilegítimas, não tinha representatividade popular para fazer lei nenhuma, nem a lei que implementou o voto eletrônico no Brasil. Pelo amor de Deus, tem que ser eu, um engenheiro, a explicar para os advogados isso? Olha, essa talvez tenha sido a última chance do Brasil tomar rumo, ir para o rumo certo, sem derramamento de sangue. Agora, eu fico muito triste de dizer uma coisa dessas. Realmente fico muito triste. Lamento muito a sorte do meu amado Brasil, país que eu amo tanto. Mas eu acho que só com derramamento de sangue nós vamos conseguir botar ordem nesse país. Que Deus tenha piedade do Brasil e dos brasileiros. Esse foi o vídeo de hoje.